Hello friends and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula de Book Summary, que quer dizer resumo de livro. Hoje, mais uma parte do livro The Happiness Hypothesis, do Jonathan Haidt, e vocês vão aprender muito vocabulário, muita pronúncia, muita estrutura de frase. Se você curte leitura e curte livros em inglês e gostaria de poder ler livros em inglês, este é um grande passo para você. Então, let's get started. So, our third lesson, we start with you can use this principle the next time you fight with your spouse or roommate. Então, o que quer dizer isso? You can use, você pode usar. You can use. Veja que a gente pronuncia esse can aqui apenas como can, quando a gente está falando rápido, né? You can use this principle, este princípio. Preste atenção aqui que isso aqui não se pronuncia this, não é um I, é um som de E, esse I aqui, tá? Então é this. Então, ó, you can use this principle the next time, a próxima vez, the next time you fight with your spouse or roommate. A próxima vez que você brigar. Então veja que em inglês eles não usam esse que você. Eles falam a próxima vez você brigar com a sua esposa ou esposo. Spouse não quer dizer esposa, tá? Spouse é tanto esposo como esposa, é cônjuge, né? Então, with your spouse or roommate. O que é um roommate? É um parceiro, mate, de quarto, roommate. Não necessariamente de quarto. Se você mora num apartamento, divide com outras pessoas esse apartamento, essas pessoas são seus roommates, tá bom? São pessoas que moram com você, não da sua família. Você não chama eles, a sua família, de roommates, se você mora com a sua família. E sim, pessoas que você divide que não são exatamente da sua família, são your roommates. Então, you can use this principle the next time you fight with. Veja como a gente fala aqui, ó. Fight with fica fight with. Fight. Você não vai falar esse fight. É fight with your spouse or roommate. Então, qual é o princípio? Just admit some of the things you did wrong. Apenas admita. Just admit. Veja de novo, esse I aqui não é pronunciado admit, é admit. Então, just admit some of the things, algumas das coisas, some of the things you did wrong, que você fez errado. De novo, ó, veja como eles não usam o that you did wrong, né? Que você fez errado. Ele fala apenas admita algumas das coisas você fez errado. You did wrong. Your friend will start to reciprocate, right? Então, o seu amigo ou amiga vai começar a reciprocar, digamos assim, né? Ou seja, retribuir, porque vem de reciprocity, que é o princípio da reciprocidade, e aqui reciprocate quer dizer retribuir, né? Ser uma pessoa que pratica reciprocidade. Então, your friend will start to reciprocate. Você pode falar give back em vez de reciprocate, porque não é uma palavra muito comum, mas as pessoas usam bastante, né? Também em palestras você vai ouvir isso. Então, your friend will start to give back, digamos, que seria retornar, né? And also admit, e também admitir, and also admit, what they did wrong, o que eles fizeram de errado, né? Então eles vão começar, o seu amigo vai começar a dar de volta, né? A ser recíproco, e também vai admitir o que eles fizeram de errado, né? Então, what they did wrong.
helping both of you to resolve the conflict. Então, ajudando, helping, porque help é ajudar, então helping, isso aqui, o ing neste caso, né, é o nosso indo, endo, ando em português. Então, helping, ajudando, both of you, quer dizer ambos, vocês dois, ambos os dois, né? Você e ele, both of you. Isso aqui, both é ambos, de vocês, ambos de vocês. Então, both of you, to resolve the conflict, a resolver o conflito. The adaptation principle, o princípio da adaptação, the adaptation principle shows that, mostra que whatever lucky event or adversity we face, qualquer que seja o evento de sorte, né? Porque luck apenas é sorte. Agora, lucky é sortudo, é alguém, alguma coisa com sorte. Então, lucky event é um evento de sorte, sortudo, digamos assim, né? É enfim, um fato de sorte que aconteceu com a gente, alguma coisa, uma sorte que a gente deu, digamos assim, né? Então, whatever lucky event, então, qualquer que seja o evento de sorte ou adversidade, or adversity, veja como pronuncia essa palavra, adversity, we face, que nós encaramos, de novo, não tem o that we face, que nós encaramos, né? Eles falam apenas qualquer que seja o evento de sorte ou adversidade, nós encaramos, we face. Então, face alguma coisa é encarar alguma coisa. We get used to it. Então, esta expressão get used to alguma coisa quer dizer o verbo get mais a expressão used to. Então, get used to alguma coisa quer dizer se acostumar com alguma coisa, tá? Então, por isso, qualquer que seja o evento de sorte ou adversidade que nós encaramos ou encaremos, né? Nós nos acostumamos com isso, ou seja, we get used to it. We get used to it. Agora, por exemplo, se você falar para uma pessoa, nossa, você está fazendo muito barulho aqui, e aí você tem que fazer aquele barulho porque você tem que consertar lá uma parede e tal, você pode falar para a pessoa, get used to it. Ou seja, te acostuma, porque vai ser assim para sempre, ou por um bom tempo, então you have to get used to it. Então, não necessariamente tem que ser o it. It é quando você quer dizer se acostume com isso, né? Com determinada coisa que você está falando. Agora, se você quer dizer, bom, você vai ter que se acostumar com tal e tal coisa, então você vai substituir o it por tal e tal coisa. Então, get used to driving every day. Ou seja, se acostume a dirigir todos os dias. Tá bom? E aí, nós prosseguimos com This was proven in a study. Isso foi comprovado em um estudo. This was proven. Então, prove apenas é provar, comprovar. Proven é comprovado, comprovada. Proven in a study, em um estudo, showing that, mostrando que people who won the lottery, pessoas que ganharam a loteria. Então, win the lottery é ganhar a loteria. No caso aqui, pessoas que ganharam. Em inglês eles falam pessoas quem ganharam. Não é people that won the lottery. É people who won the lottery. Então, won, ganhou, ganharam, é o passado de win, que é um verbo irregular. Então, people who won the lottery, pessoas que ganharam a loteria. Então não tem essa expressão traduzida literalmente de acertar na loteria. Em inglês é win the lottery, ganhar a loteria, tá? Então, o estudo mostrando que pessoas que ganharam na loteria and people who became paralyzed.
e pessoas que vieram a ser paralisadas, ou seja, que se transformaram em paralíticos, né? Aqui, ó, people who, pessoas que ou quem, né? Became é o passado de become, que é um verbo irregular também, então became. Paralyzed é paralisadas, tá? Ou seja, que ficou paralítico, né? Então, paralyze, paralisar, paralyzed. Aqui a gente não vai falar paralyzed, é paralyzed. Então, people who became paralyzed both return to their baseline happiness levels after 1 year. Então, ambos retornaram, returned to their baseline happiness levels. Então, para os níveis de felicidades básicos deles depois de 1 ano. O que quer dizer aqui é que eles fizeram um estudo que mostraram que pessoas que ganharam na loteria e pessoas que ficaram paralíticas, ambas voltaram a ter basicamente o mesmo nível de felicidade que eles tinham antes do acontecimento. Depois de 1 ano, antes desse acontecimento, eles voltaram a ter o mesmo nível de felicidade que eles tinham. O que quer dizer que nem sempre ganhar na loteria ou qualquer coisa vai mudar muito a sua felicidade. Você acaba voltando para o nível de felicidade que você tinha antes. Se era ruim, volta a ser ruim. Se era bom, continua bom. Então, became paralyzed, both returned to their baseline happiness levels. Então, esse baseline aqui, imagina que é uma linha base, ou seja, o básico, né? Baseline, basicamente, linha de base. Então, níveis de felicidade em linha base, digamos assim, deles, né? After 1 year, depois de 1 ano. However, no entanto, what you spend your time working on is one of those external circumstances. Ok, então agora vamos partir aqui para what you spend your time working on. Aquilo ou o que você gasta seu tempo trabalhando em. Ou seja, naquilo que você gasta o seu tempo trabalhando, falaríamos em português, então a gente falaria on what you spend your time working, né? No que você gasta seu tempo trabalhando, mas em inglês eles falam what you spend your time on. Em vez de botar o em no início, eles colocam no final, tá? Então, what you spend your time working on, então, naquilo que você gasta seu tempo trabalhando, se dedicando, is one of those external circumstances, ou seja, é uma daquelas, those external circumstances, circunstâncias externas, that has a big impact, que tem um grande impacto, that has a big impact. Então veja aqui que não é big, é big, é com som de E, isso aqui ó, big, tá bom? E g, não gui, não é big impact, é big impact. Thanks to the progress principle. Graças ao princípio do progresso. Thanks to. Então, thanks to alguma coisa. Graças a o fulano de tal. Thanks to fulano, I am speaking or I am able to speak English today. Então, graças ao fulano, eu posso, I am able to, or I can speak English today. Então, graças ao, thanks to. Ou thanks to my dad, graças ao meu pai. E aí, agora entra uma coisa interessante que é legal de saber, que é o seguinte. Quando você quer dizer graças a Deus, você não fala thanks to God. Até pode, mas a expressão graças a Deus é thank God.
Thank God, tá? Esse é o equivalente da nossa expressão graças a Deus. Thank God. Então, existe até uma expressão que é, né? Graças a Deus é sexta-feira, que é o TGI Friday, né? Que é o Thank God It's Friday. Então, graças a Deus é sexta-feira. Então, não é Thanks God It's Friday. É Thank God It's Friday. Tá bom? Então, lembre disso. Graças a Deus é Thank God. Não tem o S, tá bom? E aí, se você quer dizer graças a Deus, ou seja, se não fosse Deus, tal coisa não estaria acontecendo, aí você tem que falar thanks to God, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém fala isso, tá? Geralmente esse thanks to é referente a alguma pessoa ou alguma coisa, tá? Como eu expliquei antes. It says that we draw much more happiness. Então, que o princípio aqui do progresso, né? Ele diz, né, esse princípio, que it says that we draw, nós retiramos, draw é pegar, retirar, né? We draw much more happiness, nós conseguimos retirar muito mais felicidade from working towards a goal, de trabalhar em direção a um objetivo, from working towards a goal rather than reaching it, do que apenas alcançando ele. Ou seja, esse princípio do progresso, ele diz que a gente tira muito mais felicidade do trabalho para chegar até um objetivo com aquela empolgação de que vamos chegar, do que de fato quando a gente atinge, que é o caso da pessoa sonhar sempre em ganhar na loteria, ganha e acaba por um tempo é feliz e depois volta tudo ao normal, né? A felicidade dela volta ao normal. Ou outras coisas, por isso que o ser humano está sempre querendo mais. Então, rather than, do que alcançando ele. Alright, so I'll see you in our next class.